Então, Gênesis capítulo 2, nós vamos ler o versículo... Fica com a Bíblia aberta, porque a gente vai passear um pouquinho em Gênesis, tá bom? Capítulo 2 de Gênesis, nós vamos ler inicialmente o versículo 8 e 9. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. Versículo 9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Vamos agora pular um pouquinho para o versículo 15. Versículo 15 diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aí nós vamos para o capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Ora, a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Versículo 2. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Versículo 4. Disse a serpente, depois do argumento da Eva, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu, ela já mudou o olhar sobre o fruto, viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter conhecimento. Tomou do seu fruto, comendo, e deu a outra pessoa, seu marido, que também comeu. Versículo 7. Os olhos dos dois, a partir de agora, se abriram e perceberam que estavam nus. Entrou a maldade. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, ao entardecer, esconderam-se, olha a atitude mudando, irmãos, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9, mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Versículo 11. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi comer? Versículo 12, penúltimo. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi.
Versículo 13 e último. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Que história triste. Pastor, qual é a lição que Deus tem para a minha vida nesta noite? A partir de agora, entenda isso para a tua vida. Todas as coisas que agora acontecem na sua vida, desde quando você aceitou a Jesus ou voltou para Jesus, são cenários que Deus coloca diante de você ou o diabo coloca diante de você. Eu entendi isso para mim. Eu ficava ligado. Quando um amigo vinha me chamar para a igreja, eu entendia que era Deus colocando o jardim diante de mim. E quando o outro vinha me chamar para pular carnaval, eu entendia que era a serpente querendo me contaminar. É muito triste um cristão que ainda não entendeu isso e fica comendo fruto podre, fruto ruim, fruto que não se deve comer. Então, Deus, em seu infinito amor, Ele criou o jardim perfeito. Vocês não têm noção, talvez, de como era o jardim. Além da beleza, essa foto, parabéns ao irmão Josias, que tem com maestria feito arte. Se você tem empresa aí, pede a ele para fazer uma arte para você, para postagem e também para uma logo linda e maravilhosa que ele arrebenta nessa área. Essa imagem ela reflete um pouco de como era o jardim. A fruta era perfeita, não havia podre nas frutas. Só passou a ter espinhos, veneno, podridão nas frutas depois do pecado. Aí o pecado entrou e contaminou boa parte dos animais. O leão, os animais não comiam o ser humano depois do pecado, porque toda escolha traz consequências. Eu aprendi que eu não quero estar nas escolhas erradas das pessoas. Eu quero estar nas escolhas certas. Se alguém me chama para as coisas de Deus, eu estou dentro. O que não tem Deus, o que não é de Deus, eu estou fora. Isso vai te poupar de muito problema na sua vida, na família, no trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar que você estiver. Lembre-se disso. Você sempre estará diante do jardim e diante da serpente. Sempre. Tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. As pessoas têm o lado bom e o lado ruim. Quando você entende isso, eu e você não cometemos o mesmo erro de Adão e Eva. E eu, quando leio a palavra de Deus, e duas histórias me chamam muita atenção. Olha que situação, Deus vai lá e cria tudo lindo, perfeito, um jardim com plena abundância, beleza, propósito e presença. Mais importante, o jardim já era maravilhoso, sim ou não? Meus irmãos, vocês não têm noção não, deixa eu falar para você um pouquinho do jardim, teologicamente. Adão e Eva, eles eram seres espirituais, eles brilhavam, eles tinham, além da aparência, eles eram... Era como um espírito. A gente já viu o filme aí, tem aqui a silhueta brilhosa, era tipo isso. Quando eles pecaram, o brilho saiu e eles viram que eles estavam nus. Por isso colocaram figueira, folha de figueira, são folhas grandes. E aí não tinha pele, o ser humano não tinha pele. Deus cobriu com pele a partir dali. O ser era tão maravilhoso, tão espiritual, por isso que nós temos um espírito dentro de nós, agora tem a pele. Quem está entendendo, diga amém. Então era nesse nível de perfeição, conexão direta com a natureza. Pastor, mas e essa história da serpente falar? A serpente falava? Não. Era uma comunicação. Quem aqui já conseguiu, deixa eu tentar me colocar para você não achar que eu sou louco e você também é, conversar com animais e plantas. Vou explicar, calma que eu vou explicar. Você já parou para pensar, quem aí tem cachorro, levanta a mão. Um pet. Você já parou para pensar que tem vezes que o negócio se entende entre vocês?
ele sabe que errou e você olhou para ele assim, você se conversa, ele olha para você, ela olha o cachorro com a carinha de quem está se entendendo. Você fala e ela parece que está entendendo, sim ou não? Existe uma comunicação. As plantas, se você conversar com a planta, mas tem que conversar direito, não é maluquice, não. É coisa do povo que conversava, mas não é gente doida, é conversar na legal. Aí a irmã está falando, confessou que conversa com a planta. Ó, tem um gabinete marcado então para a irmã, hein? Tá conversando. Ah lá, o irmão ali conversa com planta. A planta fica mais bonita. Sabe por que isso? Porque existe uma conexão entre nós, os animais, entre nós e as plantas. É sobre isso. Oi? Beijinho, a irmã beija também. Está beijando mais as plantas do que no irmão Marcos. Ah, meu Deus do céu. Mas sabe por que tem essas coisas? Porque nós fomos criados assim. Existe uma comunicação. Você sabia que se você pegar, tem uma árvore aqui, e você colocar a mão na árvore, tirar o teu chinelo, sapato e ficar na terra, há um aterramento que vem para você e vai para lá e volta. Há uma renovação dos seus íons aqui dentro. Só em tocar numa árvore. Por isso que quando você vai na praia tomar um banho, não é só aquela alegria das férias, do momento, não. A sua alma se conecta com a natureza, aquele mar imenso, você fica doidinho. Sim ou não? Isso tudo foi lá no jardim. Se hoje, com todo o pecado, com toda a loucura, a gente ainda sente essas doideiras, imagina naquela época, irmão. Então, a Eva, a serpente conversou com ela desta forma. Desta forma. Conexão total. E ela não. Por isso que pensa, mas como é que Eva foi ouvir? Ele não se assustou? Não se assustou. Porque se hoje a gente consegue ainda conversar com os animais de certa forma, se você tem uma ligação quase que univitelina com o animal, você consegue se entender, irmão. Ué, o cachorrinho lá que a pastora ganhou de doação, eu conversava tanto com ele, só que eu conversava com chinelo. Que quando eu chegava, ele já fazia assim, ó. Eu chegava assim na sala, ele já logo entendia. Nós se comunicava, porque ele comeu meus livros, irmão. Comeu meus livros todos, irmão. Aí eu sapequei ele com o livro, bati nele com o livro, mas bati de leve. A partir dali, nós só comunicou. Eu olhava para ele, ele já abaixava a cabeça, aí depois ele vinha, eu fazia carinho nele. Ou seja, eu estou provando para você que Deus é esse Deus aí, ó. Aí o que a gente faz? A gente vai lá e despreza tudo isso e dar ouvidos à serpente. Ei, aprende uma coisa para a tua vida. Aqui está a irmã Vanusa, não é Vanúzia. Nós temos a Vanúzia e a Vanusa. Isso é para testar a mente do pastor, para gravar o nome tudo parecido. Vanusa. Aí vem o irmão Lucas. Chega na irmã Vanusa ali, fala lá. Olha lá. Olha lá o pastor. Está suando. Ai, nossa, falando nisso, cadê a... Atire a primeira pedra. Quem nunca procurou o celular, estando com o celular na mão. Quem nunca procurou óculos com óculos na cabeça. Quem nunca procurou a chave do carro com a chave na cintura. Atire a primeira pedra, quem nunca fez isso. Ouça, a cabeça do pastor, meu irmão, não está bem. Estou brincando. Escute bem. Aonde eu estava? Estão ligados. O irmão Lucas disfarça, senta aqui do lado da irmã Vanusa. Vanusa, eu estou pregando. A pregação está bênção ou não? Sim ou não? Estou ensinando, estou dando conhecimento teológico para vocês, como professor de teologia. Informações que talvez você nunca ouviu. Ele sai dali, disfarça e senta aqui do lado dela. Estou dando um exemplo do Lucas, que o Lucas é bênção, tá? Inclusive tem andado bonito, está usando o guarda-roupa cápsula, está arrebentando a boca do balão, está pegando a... Aí o que ele fez? Ele sai devagar, disfarça. Ai, irmã, beijinho, dá licença, senta ali com carinha de anjo. E ele começa a falar lá. Nossa, o pastor está suando muito, né? A palavra está bênção, o pastor está ensinando, o pastor está se dedicando para dar o melhor alimento, dando conhecimento para decisão na sua vida. Ele vai lá e começa a chamar a atenção dela para algo que não faz nenhuma relevância para o conhecimento que está saindo desse lugar. E a partir dali, ela começa a olhar para o suor. Aí ela vai falar, também está de casaco? É que eu pensei que ia fazer frio, irmão. Que está meio doido, né? Você sai pensando que vai chover e não chove. Aí
ele vai lá, a partir de agora, ela não vai prestar mais atenção na palavra de Deus. Ela vai observar o suor, cada gota que descer, ela vai contar. Desceu 5 gotas durante a mensagem. E assim, ele consegue fazer com que ela perca a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Uma simples conversa pode mudar o teu foco. Um simples comentário. E ei, escute, Deus nos coloca em jardim. Essa igreja é um jardim de Deus para a tua vida. Essa igreja tem alimento. Não estou falando só sobre esta igreja, tem muita igreja abençoada por aí, mas eu estou falando que se você está aqui, Deus te colocou aqui. Eu aprendi isso. Quando Deus me colocou no local, porque, ei, escute bem isso que eu vou te dizer da parte de Deus. Só Deus e você, Deus e eu, sabíamos o que eu passei lá fora no mundo. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, por favor, eu quero voltar para o Senhor, eu quero te seguir, se possível, eu quero até um dia, quem sabe, é o meu sonho te servir. Me tira daqui desse mundo, eu estou muito perdido, eu estou sem orientação, eu estou sem direção, meus amigos só me chamam para furada. Eu quero, me coloca em algum lugar que eu possa aprender de ti e tal. Eu fiz essa oração desesperada um dia, 30 anos atrás. Deus vai lá e me coloca numa igreja. Pensa numa igreja treteira, irmão. Mas não é igreja, são os irmãos. Os irmãos se pegando, aquela coisa toda. E quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, Senhor, não tinha um negócio melhor, não? Ele falou, não, é aí mesmo. E ali eu entendi que ali era o meu jardim. Tinha irmão que dava fruto podre, tinha pessoas que davam frutos amargos, azedos. Eita, tinha uns irmão e irmã que era azeda. Tu chegava perto, a pessoa destilava ódio, destilava fofoca, destilava coisa errada, falava de um, falava de outro. E Deus foi me dando discernimento para entender. E eu vendo Deus, eu lembro que tinha pessoas que falavam assim, irmão Ney, você está fazendo o que é isso? Isso aí é besteira. E eu olhava aquilo e falei, a pessoa tinha que me incentivar, a pessoa está me falando, não, porque não sei o quê. Não adianta você fazer isso aí, não vão te valorizar, não, porque aqui ninguém valoriza ninguém. Aí eu falava, não, eu vou fazer a minha parte. E eu não estou aqui para ser valorizado por homens, eu quero, a minha comunhão é com Deus, eu preciso de Deus. Quem vai me ajudar, quem vai me livrar, me salvar, me purificar, me santificar, trabalhar na minha vida, na minha família, é Deus, não são as pessoas. Deus vai usar pessoas para me ajudar na caminhada, mas quem pura, justifica, santifica, salva, é Cristo Jesus. Então eu não permiti que ninguém me corrompesse no jardim. E eu vi Deus agindo poderosamente, mesmo o pecado tendo tomado conta do jardim. Quero dizer para você, igreja não é livre de pecado, não. Nós somos todos pecadores. Todo mundo aí, a começar daqui e vai para aí. A Bíblia diz assim, por causa dessa questão do Éden, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então, quando eu entendi isso, eu fui cuidar da minha vida. E eu comecei a trabalhar isso. Então, eu comecei a entender que Deus nos dá oportunidades, nos dá fruto, me dá tudo. Deus, ele deu semente, deu árvore, deu fruto, deu tudo. Tudo é vosso, disse ele. Mas o ser humano sempre vai fazer escolhas. Só que cada escolha que você faz tem consequências. Adão e Eva desobedeceram, deram voz, tomaram a decisão, Deus os expulsou do jardim. E a partir dali veio maldições sobre a vida deles. Caim matou Abel. Deus falou, Caim, não faça isso. Cabe a você, a decisão é sua, Caim. Caim foi lá e cometeu o intento. Depois daquilo, maldição sobre Caim. Ei, a nossa vida já tem muita maldição que quer nos alcançar. Mas pela misericórdia, a Bíblia diz que maldição sem causa não pega. Se você não der causa para a maldição, ela não vai pegar. Mas se você der causa, ela pega. Então, nessa noite, eu quero liberar algumas chaves para você. A primeira é, o jardim foi preparado por Deus. Aprenda que tudo que você tem hoje, Deus preparou para você. Deus que preparou. Essa igreja, esse pastor, essa liderança, os irmãos. É Deus que preparou, irmão. E o grande segredo da vida é você aprender a usufruir do jardim. Dentro do jardim tinha a cobra.
Dentro do jardim tinha escorpião, dentro do jardim tinha animais peçonhentos. E na vida, na escola, no trabalho, na igreja, aonde você for, você vai estar lidando com pessoas, com situações, circunstâncias que serão perniciosas, danosas para a tua vida. Mas Deus, você tem que pedir a Deus discernimento. Senhor, repete comigo assim: Senhor meu Deus, me dê, debaixo desta palavra, discernimento espiritual, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Me faz tão capaz para que eu possa identificar de longe uma ação do mal, para que eu nunca tome decisões que venham prejudicar a minha vida e a minha família. Porque na Bíblia toda, irmãos, na Bíblia toda, todas as decisões que as pessoas tomaram tiveram consequências trágicas para a vida e para a geração. Eu temo diante desta palavra. Então, um lugar de provisão completa, bom alimento, bom de tudo, árvores agradáveis e alimentos abundantes, um ambiente de paz, bênção, propósito e comunhão. Ei, não tinha uma briga no jardim, irmão. Não tinha nada, estava tudo em paz. Quem startou tudo isso? Ah, pastor, foi Satanás. Ele fez o papel dele. Mas quem deu lugar? Quem ouviu e teve o ato? Quem foi? O ser humano. Então eu coloquei no meu coração, Senhor, eu não quero dar esse lugar. Se alguém vier falar, agir, qualquer coisa que eu identificar, eu falei, epa, peraí, vamos ter sabedoria aqui, Senhor, me dá sabedoria, discernimento, olha, vamos intervir aqui, vamos fazer isso aqui, para que você não fique tomando decisão. Ei, escuta isso que eu vou te dizer. Quando estávamos no mundo, quando éramos sem Deus, sem o Espírito Santo, tomamos muitas decisões erradas que prejudicaram a nossa vida. Eu não sei vocês, talvez vocês sejam tudo certinho. Eu não, tomei muita decisão errada. Eu não posso mais me dar esse luxo. Então eu anulei na minha vida o máximo que eu puder, com toda a minha alma, de tomar decisões erradas, precipitadas, principalmente influenciado. Principalmente. Como pastor, você pensa que no início eu não sofri assédio de outros pastores para trazer político para cá, para ganhar dinheiro. E sempre, irmão, vem com um papo elogiando. Não, você conhece muita gente, você veio de uma igreja que tinha 7.000 membros, você tem uma influência. Eu tenho influência? Sabia não. Mas você tem lisonjear. Você é influente. Você é conhecido. Para começar, R$40.000. Basta. E Satanás sabe que eu gosto do craque do pão. Ou seja, escuta. Se eu aceito esse fruto, o fruto era bom? Sim ou não? Fala a verdade, irmão. 40.000, a igreja estava em obra. Eita, papai, que manjar, 40.000 há 9 anos atrás? 40.000 era. Hoje, 40.000 te abençoa hoje? Peraí. 40.000 te abençoa? Teve irmão já estendendo a mão, aleluia, o pastor vai dar 40.000. Imagine há 9 anos atrás. Não vou dar, não, irmão. Não tem... Você deu dízimo? Se deu, vai ter dinheiro na conta da igreja. Se não deu, irmão, vamos orar. Então, o jardim é preparado por Deus. A tentação é preparada por Satanás. Repita comigo. Eu repreendo, na autoridade do nome de Jesus, toda tentação, toda conversa vã para me corromper. Guardo o meu coração, a minha alma, a minha mente e o meu espírito. Guarda a minha família, Deus. Amém. Você tem que orar por isso. Olha o que Jesus nos ensinou. Livrai-nos do... Às vezes nós esquecemos de orar por isso. Até porque você está lidando com pessoas. Você nunca vai imaginar que alguém vai te apunhalar. Ei, escuta isso. Aprende isso para a tua vida que eu aprendo e te ensino.
Aqui é didática. Isso é uma faca. Como é que é a musiquinha? Deixa eu aqui fazer o meu papapá, porque o teu tá pior que o meu. Né? A irmã Vanusa, ninguém mandou a irmã sentar aqui na frente. Eu tô aqui, distante da irmã Vanusa. Estamos aqui, ela tá ali. Eu tô conseguindo dar punhalada nela? Sim ou não? Oi, irmã Vanusa. Tudo bem? Benção, irmã, benção, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Ó, eu pertinho da irmã aqui, trocando a comunhão. Deus é bom, né, irmã? Vai ter culto hoje, mudou o horário. Aí a irmã vai abrindo a alma para mim. A gente começa, ai, o irmãozinho é tão legal, o irmão é tão bom, e eu vou só aqui, ó. De repente, quando ela está confiando, irmão, pega ou não pega? Sabe por quê? Facada vem de quem está perto. E eu fiz igual a Vitória Souza hoje. Senhor, tu sabes que foi só um exemplo. Senhor, misericórdia. Eu falei, porque facada vem de quem está perto. Mas eu identifiquei que não é nada disso. Tem um contexto. Obrigado, irmão Josias. Biel, eu fiz igual. Faltou só o iPhone. Gente, receba a alegria de Deus na tua vida. Mesmo em meio às lutas, o Senhor te dá alegria nessa noite. O Espírito do Senhor traz alegria. Está entendendo o mistério? Aí, vamos lá que eu estou de olho na hora. A segunda, a voz da serpente e o livre-arbítrio. Pastor, a serpente me enganou. Ah, pastor, mas pastor, 40 mil, pastor, eu peguei. Ah, pastor, ei, aprenda isso. Na igreja vai ter gente serpente, sabia disso? Eita, a irmã olhou para mim e falou, tem muito, pastor. Eu sei, irmã, mas hoje aqui só tem ovelhas e cordeirinhos. Amém? Teve um que fez assim, é bode, tô brincando. Cadê o irmão Sente? Está dormindo lá fora. Escute isso. Ei, bota no teu coração que na igreja também tem bode. Bota no teu coração que na igreja também tem. Também tem escorpião, tem serpente, tem lobo. No meio das ovelhas tem lobo. Que Deus nos dê esse discernimento. Ei, pode vir lobo, pode vir serpente, pode vir escorpião. Mas se você tiver com o leão da tribo de Judá, eis, é lobo, aparece o leão. Então, em nome de Jesus, a voz da serpente, a estratégia do inimigo é o quê? Questionar a palavra. Eu estou aqui pregando, irmãos, na alegria do Senhor, que é a minha força. Aí o serpente vai no ouvido de alguém, pode ser? Aqui não, em nome de Jesus, está repreendido. Vai chegar, lá o pastor, todo brincalhão. Isso é postura. É a serpente, irmão. Porque o que eu estou falando está te abençoando, sim ou não? Então receba. Em Gênesis 3:1, a serpente disse, é assim que Deus disse? Interrogação. Sabe o que significa isso? Dúvida. Ela falou, Deus falou para não fazer isso. O pastor falou para não ter fofoca. O pastor falou para não ter discórdia, não ter contenda, não ter divisão, não ter dissensão, porque a palavra do nosso Deus diz isso. Aí vem Satanás e fala, não é fofoca não. Não, mas olha só, vamos ali, vamos beber um negocinho aqui, conversar aqui, vamos fazer isso aqui. Parece, mas ei, a palavra qual é? Não vamos fazer isso. A serpente falou, não. Ele falou isso? Não é bem assim, não. Ei, a única dúvida razoável que você tem que ter é a dúvida de querer aprender mais. Pastor, eu tive uma dúvida sobre a pregação e gostaria que o Senhor me explicasse mais sobre o Jardim do Éden.
É uma dúvida razoável. Agora, é isso mesmo? Ah, não foi isso aí que o pastor está falando, não. Aí tu não pega nem na Bíblia. Tem nada a ver. Isso aí que o pastor está falando, não. Eu ouvi na internet que não é assim, não. Ei, essa dúvida não é de Deus. Será que o pastor Ney é homem de Deus? Colocar em xeque? Será que a pastora é mulher de Deus? Será que o irmão Carlos é homem de Deus? Será que essa igreja é de Deus? Será que não sei o quê? Isso aí não é de Deus. Então você tem que ir, opa, peraí, Senhor, estou entendendo. Escute isso. Sinais. Se uma pessoa no trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar, vem com um papo diferente dos seus princípios e valores, sabe uma coisa que eu admiro na pessoa? Integridade, honra, gratidão, lealdade. Você demorou anos para ter caráter, para ter postura, para ter comportamento. Eu conheço vocês aqui, a grande maioria, 99%. Eu admiro a postura de vocês, caráter, integridade, quer fazer o que é certo. Pastor, olha, não sei o quê. Vocês têm uma postura admirável, que vocês provavelmente, assim como eu, demoraram anos para forjar isso. Aí vem uma serpente, com uma palavra, faz você perder o caráter, a hombridade, perder a gratidão. Nunca permitam isso em nome de Jesus. E aí, ele dá a estratégia, questiona a palavra, o inimigo sempre distorce a palavra de Deus e planta dúvidas. A escolha de ouvir a voz errada. A Bíblia diz em Gênesis 3:6, eles viram, desejaram e tomaram. Observou no texto, quando eu li, ela passou a olhar para o alimento de forma diferente. Um alimento que Deus falou, só esse alimento aqui vai trazer morte. Vocês vão morrer se você comer. Depois do papo com a serpente, não é que é bonita essa fruta? Não é que... Aí ela sentiu desejável. Quando eu recebi esse convite alguns anos atrás, há 9 anos atrás, no início do ministério, eu não quis nem continuar a conversa de quanto? É 40 mil? Eu não sou surdo, 40 mil é 40 mil, eu entendo muito bem. É 40 mesmo? É 40 de 40 mil? Ou é 40 reais? Não, mas me fala mais, me fala mais. Não. Eu entendi claramente o que o diabo queria fazer comigo. Ele já queria que eu iniciasse o ministério sendo corrompido, abrindo o altar para pessoas que não têm compromisso com Deus e queriam estar falando aqui para a igreja com um papo de ovelha. E, gente, a maioria desses políticos que não são cristãos, eles chegam na igreja, a paz do Senhor, leem até versículo. E aí a igreja aplaude eles. Deus colocou no meu coração, não faça isso. Aí eu vou ceder por 40 mil. Meu irmão, pode ser 200 mil. Estou falando para vocês diante de Deus, porque não é sobre ele, não é sobre o valor, é sobre as consequências. É sobre o que vai acontecer depois. O dinheiro vai ser muito bom, irmão, 200 mil na conta, ô papai. Mas aquele dinheiro vai trazer consequências e que não tem mais volta. Tudo que Caim passou está reverberando até agora. Ei, hoje de manhã eu passei um vídeo, Jesus e Barrabás. O povo escolheu quem? Assassino, ladrão. Jesus só amou as pessoas, fez o bem. O povo de Israel escolheu, não foi? Quantas guerras nós tivemos aqui no Brasil ultimamente? Quantos mísseis veio? Você sabia que aqui nós não temos o domo de ferro? Nós não temos proteção de míssil aqui, não. Nem precisa. Nem precisa. Até os países mais próximos, Peru, Argentina, os que fazem fronteira com o Brasil, a distância não dá para lançar míssil para nós aqui. Cairia lá pelos matos lá. Então não tem nem esse perigo, nesse sentido. Não vivemos em guerra, graças a Deus. Lá só vive em guerra. É morte de criança, de tudo. Sabe por que isso? Por aquela decisão que eles tomaram lá atrás. O sangue, eles derramaram sangue inocente, não derramaram? Cuspiram em Jesus, falaram mal de Jesus, chamaram Jesus de beberrão, fizeram de tudo com Jesus. Ele só amou, curou, libertou, salvou, fez o bem. Eles falaram mal de Jesus, fez de tudo contra Jesus. O que aconteceu?
o sangue inocente que eles derramaram, nunca mais o sangue se apartou da geração de Israel. E olha que Israel é o povo amado por Deus, mas Deus pode me amar. Mas se eu aceitar um dinheiro ilícito, irmãos, eu vou pagar a consequência por isso. Quem está entendendo, diga amém. E o último ponto para te abençoar. O primeiro foi o jardim que Deus preparou para você. Não saia do jardim, não abra mão do jardim. Não escuta a voz da serpente. Você tem livre-arbítrio para não decidir pelo erro. Decida pelo que é certo. E terceiro e último, a queda e suas consequências. A perda do jardim e da presença. Isso é o terrível. Foram expulsos do Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. Que coisa triste, meus irmãos, você está ali na bênção, Deus te dando. Agora, qual é o problema de tudo isso, irmãos? Sabe para mim o que era pior? Não era o jardim ser bonito, não eram as frutas maravilhosas. Sabe para mim o que mais doeu de tudo que aconteceu? A presença de Deus. Meu irmão, você não tem noção. Todo dia Deus vem conversar contigo, trocar ideia e te ensinar coisas inefáveis. Meu Pai. Eles perderam isso. Para mim é pior do que perder o jardim. É você perder a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. Ei, o diabo vem querer te tirar do jardim. E às vezes não é sobre o lugar que você está saindo. É sobre a presença que você deixa de ter. E a presença tem a ver com a palavra. Eles foram para outros lugares. Adão e Eva saíram. Foram para outros lugares. Mas não tinha mais a palavra no lugar onde eles foram. Não tinha mais Deus falando com eles. Continuou no mundo, continuou vivendo. Mas perdeu essa conexão. Foram expulsos, consequências. Perderam o lugar da provisão. Passaram a ter que trabalhar com o suor do rosto. A maldição está até hoje em nós. Aqui, ó. A decisão que eles tomaram lá era para a gente estar colhendo coisa aí, comendo do bom. Não era para a gente ter problema de saúde, porque as frutas, legumes e hortaliças iam nos alimentar. Você não tem noção do que uma fruta, um legume bom faz dentro de você. Um banho de mar, uma areia, uma grama, o que te conecta. Tem elementos do teu corpo que só são repostos no sol. A vitamina D. Você pode tomar aquela vitamininha lá, não vai suprir. Só o sol. Tem coisas só na água da praia que tem para o teu corpo. Cortaram tudo isso de nós. Hoje é uma dificuldade para você ir na praia. Então, em nome de Jesus. A maldição, a dor entrou na humanidade. Dor de gerar filhos, dor para trabalhar. Pecado trouxe morte espiritual e física. Não existia morte, tá, gente? Por isso que é difícil aceitar a morte. Quando eu vou fazer sepultamentos, a pessoa já estava com 100 anos, doente no hospital, morre. A família fica doida, não aceita, fica triste. Sabe por que isso? Porque nós não fomos criados para morrer. A nossa alma não fica angustiada, porque não foi chamada para a morte. Mas por causa daquela atitude lá no Jardim do Éden, a morte e o pecado entraram. Você está conseguindo entender? Diga amém. Valorize o jardim que Deus te colocou. O pecado separa o homem de Deus e gera consequências que vão além do momento da escolha. As decisões que tomamos afetam não só a nós, mas as gerações futuras. Isso me assusta. As decisões que eu tomo agora vão reverberar sobre os meus filhos e a minha geração. E eu não quero isso. No Jardim do Éden, Deus nos mostra que a verdadeira bênção está na sua presença real e na sua palavra. Adão e Eva perderam tudo por ouvir a voz errada. E nós também precisamos vigiar sobre as vozes que temos ouvido. Que o Senhor cele esta palavra no nosso coração. Cuidado com o que você tem ouvido. Cuidado a quem você tem dado ouvidos. E eu falo sobre trabalho, sobre faculdade, sobre escola, sobre aonde você estiver, guarda o teu coração. Para que a serpente nunca venha te tirar do jardim.